Essa planilha é para você que sempre quis ter um conversor de medidas fácil à mão, seja para converter medidas do dia a dia, ou seja, inclusive para fazer conversão de medidas em receitas, que pode ser útil para bastante gente. Esse é o conversor de medidas do Excel Genial e caso você se interesse, está disponível para aquisição no link que está aqui na descrição do vídeo. Essa planilha é de uso muito simples. Nós temos primeiro um conversor de medida individual, em que você vai escolher o tipo de medida, eu vou te mostrar quais são as disponíveis, vai colocar qualquer valor na medida de origem, vai informar a medida de origem e medida de destino e ele vai trazer para você a informação e vai trazer uma frasezinha detalhando mais ou menos o que ele construiu. Além disso, você consegue fazer esse processo aqui em escala, ou seja, fazer diversas conversões ao mesmo tempo com uma tabela que eu vou te mostrar e você consegue dar mais volume à sua análise. E por fim, nós temos as conversões de receitas, aquele negócio de converter xícara para grama, que pode confundir bastante gente, essa planilha resolve também e facilita a vida de quem tem esse tipo de dor e problema. Vamos começar pelo conversor individual. Existe uma caixinha que você está vendo, que é o tipo de medida. Aqui nós temos medidas de tempo, distância, peso, volume, energia, velocidade, área, dados digitais e pressão. Quando você seleciona um tipo, por exemplo, a distância, nas caixinhas de medida de origem e medida de destino vão aparecer as distâncias que estão cadastradas, de milímetro, centímetro, metro, quilômetro, polegada, pé e milha. Você insere o dado na medida de origem, o dado na medida de destino e aqui nessa célula ele faz a conversão. Então como que funciona aqui? Nós queremos converter, nesse caso, 1 polegada para centímetro. Então, você insere o 1 aqui, polegada, centímetro. E ele aparece 2,54. Então, qual que é a leitura que você faz? Que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Se eu quiser converter, por exemplo, tempo, e aí você seleciona a caixinha do tempo. O que está disponível aqui em medida, destino e origem já muda. Vão aparecer os dados de tempo. Então, quero saber, por exemplo, quantos segundos eu tenho em 2 dias? Eu coloco 2. Aqui em medida de origem eu coloco dias, porque 2 dias para segundos. 2 dias para segundo. E em 2 dias eu tenho 172.800 segundos. Se eu quisesse converter, por exemplo, eu quero converter 2 horas em minutos. Tá facinho, 120, né? Cada hora é 60 minutos, então 2 horas está dando 120 minutos. Então você vai fazendo isso com qualquer dado que você quiser. Você pode selecionar, por exemplo, dados de peso, vão aparecer os dados aqui de grama até onça. Você pode fazer com volume, vão aparecer as informações de mililitro. Algumas informações aqui de receita que eu sugiro que você não use nesse lado, use nos outros, porque vai depender do material. Diversos dados que você quiser, por exemplo, de área, você pode converter hectare para metro quadrado, tudo isso vai estar aqui. Então você pode inserir a medida e aí medida de origem, medida de destino e a planilha vai fazer a conversão para você. Além disso, dessa conversão individual de 1 a 1 que você pode ir fazendo aqui, você pode usar a conversão em escala, que é exatamente a informação que você vai inserir lá, mas em limite maior. Você pode colocar até 20 análises ao mesmo tempo. Note que você vai inserir o tipo de medida nessa primeira coluna. Então vamos supor que eu vou colocar a velocidade. Aí depois eu vou inserir a medida de origem. Então eu tenho aqui, de acordo com a velocidade, eu quero converter quanto que é, por exemplo, 100 km por hora para metros por segundo. Então eu seleciono 100 km por hora como medida de origem e metros por segundo como medida de destino. Então, 100 km por hora equivale a 27,8 mais ou menos metros por segundo. Eu já tinha uma conversão aqui de tempo, né, convertendo um mês para semana, então tá dando 4,345. Você sabe, né, que um mês tem 4 semanas e um picadinho, então essa exatidão é exatamente esse número que você está vendo, e você pode selecionar até a linha 20. Então, você consegue fazer diversas conversões em escala, diversas conversões ao mesmo tempo. E além dessas conversões de medidas que estão no dia a dia, nós temos também as conversões de receitas, que também vai te trazer um resultado bastante interessante. Aqui nós vamos direto para a conversão em escala, ou seja, você vai conseguir converter até 20 medidas ao mesmo tempo. Se você quiser só uma, não tem problema, você pode usar qualquer linha aqui que você desejar. Note só, nós temos que fazer os dados nas células brancas, então nós vamos inserir os dados nas células em branco. As outras são operações matemáticas que você não deve mexer. Qual que é a grande dinâmica aqui? Você vai inserir os dados de forma que você consiga
lê-los de forma simples. Então, por exemplo, nesse caso que está aparecendo na tela, nós temos que 2 xícaras de farinha em gramas é igual a 264. Então, qual que é a mensagem que você tira? Que 2 xícaras de farinha equivalem a 264 gramas. Caso você vá fazer alguma receita ou tenha que conviver com isso, de pesar e tudo mais, e na receita falar, você precisa de 2 xícaras de farinha. Você não precisa ali da xícara, né? Você consegue usar essa planilha, saber que é 264 gramas e fazer a conversão. Essa planilha traz alguns cadastros já pré-feitos, e são os cadastros que você vai conviver. Nós temos, por exemplo, o volume. Você tem colher de chá, colher de sobremesa, colher de sopa, copo, copo americano e xícara. São as medidas mais tradicionais em receitas e na cozinha. Os produtos também são aqueles que são mais tradicionais. Colocamos aqui açúcar, açúcar de confeiteiro, granulado, mascavo, refinado, água, amido de milho, arroz, chocolate em pó, farinha, fermento em pó, leite, manteiga, mel, óleo vegetal, sal e vinagre. E o peso você vai poder optar entre quilos, gramas e miligramas. Se eu quiser, por exemplo, fazer quanto que vale uma colher de sopa de, por exemplo, uma colher de sopa de óleo, por exemplo, em gramas é igual a 13 gramas. A planilha já calcula isso para você. Se eu quisesse colocar, por exemplo, em miligramas, daria 13.800. 13.800 miligramas equivale a 13,8 gramas, que vai equivaler a 0,01, né? Tá ocultando 13 ali, quilos. Você percebe que conforme eu vou entrando nos dados, ele vai dando erro aqui, mas o importante é que depois que você entra com todas as informações, ela funciona da forma adequada e da forma que tem que ser. Um outro exemplo, vamos fazer quanto que é uma xícara de açúcar refinado em gramas, equivale a 200. Então, essas informações são excelentes para você. Se você estiver fazendo alguma análise que você vai entrar com os dados em gramas, por exemplo, eu te dou um exemplo aqui, eu tenho uma planilha de precificação. Se você for algum confeiteiro, se você lidar com receitas, por exemplo, é uma planilha excelente que faz a precificação dos itens. Mas lá na planilha, você vai cadastrar, por exemplo, o insumo, por exemplo, o açúcar, você não vai cadastrar em xícaras, você vai cadastrar em gramas o preço dele, em quilos talvez o preço dele. E aí quando você for fazer uma receita, na receita provavelmente vai estar xícaras, ou vai ter outra unidade de medida que talvez não vai ser gramas. Então você vai entrar nessa planilha aqui, vai fazer a conversão de xícara de açúcar para gramas, e aí você sabe quanto que você precisa entrar lá na planilha para precificar e ter os dados feitos de forma correta. Então, por isso que essa parte aqui tem bastante valor e esses dados que eu cadastrei aqui valem bastante. E nós temos um caminho inverso, ainda olhando a parte de receitas, que aqui nós colocamos o volume, você coloca xícara, colher de sopa, qualquer outra coisa e sai o peso. Nós temos um caminho inverso, que é inserir o peso e caso você precise da informação, ela te traz em volume, em xícara, em colher e tudo mais. Por exemplo, nesse caso aqui, 300 gramas de farinha em xícara é igual a 2,27. Então, 2,27 xícaras vai dar 300 gramas de farinha. Caso você queira saber, por exemplo, eu quero 500 gramas de, vamos escolher o material aqui, arroz, por exemplo, em copo, dá 2,37. Quase 2,5 copos de arroz para você chegar em 500 gramas de arroz. Então é o cálculo inverso. Nesse cálculo aqui você tem o peso e aí você quer facilitar o seu trabalho para chegar na informação, por exemplo, em volume, em xícaras e copos. E aí você consegue, com isso, fazer o caminho inverso da conversão. Então essa ferramenta é uma ferramenta extremamente poderosa que pode te ajudar a fazer as conversões, sejam aquelas conversões que eu sei que tem muita gente que quer saber sobre conversão de minuto para segundo, conversão de dias para horas, todas essas conversões do dia a dia estão disponíveis aqui nessas duas primeiras abas e existem também as conversões de receitas que são fundamentais para pessoas que lidam com negócios alimentícios, vão estar aqui nessas duas abas, tanto de volume para peso, ou seja, de xícara para grama, por exemplo, quanto caminho inverso, de peso para volume, de grama para xícara ou para copo ou qualquer outra unidade que você desejar. Como eu te disse, essa planilha é bastante interessante, está disponível para aquisição no link que está aqui na descrição do vídeo. Aproveite a oportunidade, nós nos vemos por aí e até mais.